Fala galera, beleza? Sou o Matheus de Araújo e hoje aqui na tela do Codando TV eu vou trazer para vocês uma nova série que vai tratar sobre Jetpack Compose, certo? Esse que é o novo toolkit do Android para desenvolvimento de telas utilizando o paradigma declarativo, tá? E nessa série eu vou trazer para vocês dicas, vou ensinar para vocês como criar componentes customizados, vou ensinar para vocês o que tem por trás do Jetpack Compose, por assim dizer, de maneiras que você vai ter muito mais flexibilidade para construir os seus componentes, suas telas, suas aplicações. E é isso. E sem demora, hoje eu vou falar do componente botão, certo? O botão é o componente que está presente aí em todas as aplicações. É um componente muito flexível, muito tranquilo de fazer, e agora eu vou mostrar para vocês como que faz ele. Então já de cara, eu já deixei uma função compose aqui, chamada custom button, e aí eu vou criar meu botão aqui, chamando o meu botão. E aí, não apareceu nada, deixa eu ver, acho que seu mais. E aí sim, agora apareceu aqui, ó, como vocês podem ver na Intel License, eu tenho aqui o meu button, certo? E como vocês podem ver também, aqui eu tenho o construtor dele mostrando alguns parâmetros, e aqui eu tenho uma lista completa de parâmetros referentes ao button. Então eu vou dar logo um Enter aqui para criar o nosso botão e sem demora mais uma vez, eu vou te mostrar o que tem dentro do construtor dele. Então, bora lá. Aqui dentro do componente, lembrando que eu acessei dando um Ctrl clique, eu venho aqui na definição do botão e como vocês podem ver eu tenho esses parâmetros aqui. Alguns desses parâmetros estão com valores padrão, significa que você não vai precisar preencher, porque ele já tem um valor padrão, mas dependendo do que você precisa fazer, você vai ter que mudar, no caso do Enable, por exemplo, se você quiser que seu botão seja desabilitado, e aí você colocaria false aqui. Mas bora lá, vou explicar para vocês o que cada um desses significa. Primeiramente a gente tem um on-click, o mais básico, aquele que vai dar vida às suas funções, onde você vai trabalhar com suas regras de negócio, o seu evento de clique ele vai vir aqui, tá? Eu também tenho um modifier, gente, para quem não conhece o Jetpack Compose, o modifier ele é um objeto extremamente útil, onde através dele a gente consegue trazer estilos, comportamentos, a gente consegue fazer muita coisa com ele. Pra galera que não vem do Android, que vem, por exemplo, aí do React Native, vocês vão se identificar com o Styled Components, onde você conseguir ali trabalhar o CSS para estilizar o seu componente, e no modifier a gente também consegue fazer isso, trabalhando padding, height, size e com outras definições aí, certo? E aí nós temos o Enable, que como eu já falei para vocês, vai dizer se o seu botão está habilitado ou não. A gente tem o nosso Shape aqui, ó, que também tem um valor padrão, e enxergue muito bem isso. Button Defaults. Galera, esse Button Defaults aí, ele é um objeto que traz um conjunto de não particularidades, mas de propriedades padrão do seu botão, certo? E quem definiu essa propriedade? Material Design. Se vocês forem ver, Shape, Colors, Elevation, tudo isso são componentes de Design System, certo? E esse Design System, ele foi baseado no Material Design, que é o design padrão do Google, beleza? Então, alguns componentes, não só o botão, eles vão ter propriedades que vêm pré-definidas de acordo com o Material Design, tá? Matheus, e se eu quiser saber como que são as propriedades do Material Design? Bom, você pode acessar o link que eu vou deixar na descrição, que vai para o site do Material, e você vai ter o acesso ali até ao Figma das coisas. Lá você consegue ver o Figma de alguns componentes ali para entender como que eles são, se você quiser usar, por exemplo, coisas mais específicas, tá? Mas Matheus, deixa eu te perguntar, se esses componentes vêm com essas propriedades pré-definidas, eu consigo alterar? Sim, você consegue, tá? O Material ele é uma sugestão para você utilizar, ou você pode construir o seu próprio design guide por cima de propriedades do Material, mas é super flexível para você mudar isso, é bem tranquilo. Não vou te mostrar isso hoje, mas mais na série vou ter uma aula sobre temas e aí vou mostrar como construir os nossos temas para poder fazer os nossos componentes aí de acordo com o nosso próprio Style Guide, beleza? Mas continuando, a gente tem o border aqui também. Temos o Content Padding, que como eu já falei, ele traz aqui esses valores padrões do Material Design. E tem esse carinha aqui, gente, esse carinha, Inner Action Source, ele é um cara que vai ajudar demais. Principalmente quando você tiver que lidar com comportamentos que não são tão, digamos que comuns ao botão.
certo? Então se você precisar por alguma particularidade trabalhar um outro comportamento ou um subcomportamento que esse botão possa gerar, que normalmente ele não detecta, você consegue usar o Inner Action Source para conseguir detectar isso e lidar com isso, beleza? E aqui nós temos o Content. Dentro do Content, como você pode ver, ele recebe uma Composable com o escopo de row, né, que é o escopo de linha. E o que é que isso significa? Significa que você vai poder colocar aqui a sua função, colocar aqui o seu componente ou usar os próprios componentes nativos do Compose que ele aceita. E detalhe, dentro do botão, dentro do container, por assim dizer, ele tem um escopo de linha, então os elementos vão ficar na horizontal, certo? Para quem veio aí da web, ou para quem também lidou com React Native, esse é o famoso... agora fugiu. Flex Direction Row, isso, é isso que eu queria dizer. Então, show de bola, explicado aqui todas as propriedades que a gente tem. Vamos voltar para o nosso botão e vamos continuar... Deixa eu Keep Activity, beleza? E vamos continuar aqui para mostrar para vocês como que a gente trabalha com esse carinha. Então aqui eu já vou meter um text e aí vamos ver se ele vai carregar para mim. Nossa, tô digitando todo doido, né, gente? Então, vou desligar aqui. Meter um text e aqui no text, aqui mesma coisa, ó, ele traz o text, só que hoje eu não vou me aprofundar no text, beleza? Mas teremos uma aula de text e eu já vou dar um enter aqui e vou trazer o nosso famoso click me. Um Ctrl S aqui para salvar, vou remover essa linha mais e vou jogar o meu custom button. Ah, ele já tá até aqui, ó, no meu preview. Vou só tirar aqui o nosso grading e vou deixar ele renderizar aqui no preview o nosso botão. E aí vocês vão ver que o nosso botão vai aparecer com uma cor que não definimos, inclusive para o texto, porque como eu já falei, tudo isso foi definido previamente, seguindo as guias ali do Material Design. Então vamos aguardar um pouquinho que ele vai carregar, só um instante. Render preview. Deixa ele renderizar. E aí eu vou forçar. Ah, tá aí, foi, beleza. Então tá aqui o nosso botão, ó. Vou aumentar aqui o zoom pra vocês verem. Tá aqui o nosso botão. Não sei, eu tô achando que ele tá meio redondo. Eu quero suavizar Quero suavizar ele, quero deixar um retângulo com um border radius um pouquinho menor. Então eu vou vir aqui, ó. Lembra que a gente tem uma propriedade chamada shape? Se eu der um shape igual a rounded corner shape, que me retorna um shape, e eu passar um valor para ele aqui, quem sabe um 8dp, e aí ele tá dando ruim porque eu não coloquei uma vírgula aqui, tá, gente? Colocando uma vírgula ele já vai reconhecer e já vai pegar o meu shape. Essa função aqui, ela retorna um shape, certo? E vocês vão ver que o meu botão vai mudar. Ele vai ficar mais retangular e com o nosso border radius um pouquinho, na verdade bem mais suavizado. Então vamos aguardar aí. Deixa ele renderizar. Previewzinho, vamos lá. Aproveitando que ele está renderizando, gente, se hidratem, não esqueçam, tá? De se hidratar, porque é importante. E aí fechou. Vejam que agora o meu botão, ele agora tem um border radius mais suave, através aqui do nosso shape, beleza? Mas eu quero trocar essa cor. Se eu quiser trocar a cor, então, eu posso vir aqui e chamar o meu colors. E o meu colors recebe um button colors, que na verdade está dentro de defaults. Então, ponto button colors. E aqui dentro eu consigo alterar as cores do nosso botão. Então, por exemplo, eu quero colocar um azul um pouco mais suave. Então aqui dentro, se eu passar o mouse em cima de button colors, vocês vão ver que ele vai me trazer algumas propriedades aí, ó. Então eu tenho container e disable container, content e disable content. O que isso significa? O container e o content color são as cores do meu botão enquanto ele estiver habilitado, e o disable, como o nome está falando, é quando ele estiver desabilitado. Então eu vou vir aqui no meu, vou mudar só o meu container color, e aí esse cara vai ser igual, talvez um cyan, uma cor azulzinha mais leve aqui. E quando ele estiver desabilitado, meu disable container color, eu quero que ele seja um black, mas eu não quero que ele seja um preto completo. Eu quero trabalhar uma ideia de opacidade, então eu quero que ele fique um pouco mais opaco. Então eu vou dar um ponto copy aqui,
ponto .copy, e aí no ponto .copy eu tenho acesso aqui às propriedades dessa cor black, visto que eu não posso alterar diretamente. Esse ponto .copy é como se eu criasse uma cópia do objeto e definisse novas propriedades para ele. Então eu vou chamar aqui o meu alpha e vou dizer que ele vai ser um 0.3f, para ele ficar bem esmaecido mesmo. E aí vamos ver, ó, ver que a cor já mudou aqui, ficou meio que gritante, né? Deixa eu mudar aqui também. Dar um ponto .copy, vou chamar o meu alpha. E aí eu vou mudar aqui para 0.7f. Lembrando que esse f aqui, gente, é para mostrar que é um valor float, certo? Porque o 0.7 poderia ser confundido com double. Então eu coloco esse literalzinho para informar que eu estou trabalhando com um valor float aí para o nosso querido compilador, certo? Então vamos só aguardar aqui que ele já vai mudar a nossa corzinha aí. Só aguardar um pouquinho enquanto o nosso preview vai buildar. Só esperar. E aí foi. E aí vocês estão vendo, ó, o botão ficou bem um pouco mais claro porque eu suavizei aqui a cor. E aí eu coloquei também uma cor black quando ele tiver disable, né? Para eu saber que ele está disable, basta eu vir aqui no enable e passar o valor false. E aí ele já vai pegar as configurações aí referente a disable. Como eu não mudei nada no texto, lembrando, ele ainda vai usar a cor lá do material, mas a cor do background, por assim dizer, ela foi alterada nesse disable container color. Então vamos só aguardar um momentito, que aí ele vai trabalhar essa ideia pra gente, tá? Só um instantinho. Uma outra coisa que eu posso fazer também é que o que acontece muito é que você precisa colocar bordas às vezes, né? Ou você suaviza as bordas, ou você coloca essas bordas no botão. E para fazer isso, a gente pode usar, e aí tá, ó, nosso botão aqui desabilitado. E para fazer isso, a gente pode usar o nosso borders. Então eu vou chamar aqui o nosso borders, ele recebe um border stroke, né? Então eu vou chamar no border stroke e eu posso passar uma width para ele, que é o tamanho da borda, que vai ser igual a 1 dp. E eu posso passar uma color para ele, que eu vou chamar preto, já tá meio que preto. Eu vou chamar preto, vai. Vou chamar o black aqui. E aí vamos só esperar que ele vai colocar essa cor pra gente. E isso acontece o botão estando habilitado ou não, tá? Esse border stroke aí ele vai acontecer. Então mesmo o botão desabilitado, a nossa bordinha vai aparecer um pouco mais destacada, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho do botão. E vai aparecer um pouquinho mais destacado porque a gente colocou esse border stroke aqui no nosso botão. Então vamos só aguardar aí que daqui a pouco ele vai renderizar e aí a gente vai conseguir ver o botão certinho com as alterações, certo? Enquanto isso, lembre-se, é muito importante. E aí, como vocês podem ver, o nosso botão ele tá agora com a nossa borda aqui reforçado, certo? Então eu vou deixar o botão ativo aqui, vou dar um true, ou como o true é um valor padrão, eu posso arrancar aqui esse enable, que ele já vai ficar true de cara. E o que eu posso fazer também? Eu posso trabalhar uma ideia de gradiente, certo? Como que eu faço isso? Com o nosso próprio border stroke aqui, eu posso trabalhar uma ideia de gradiente, certo? Então aqui, por exemplo, ao invés de passar um color aqui, eu posso passar um colors, que é um array de cores. Na verdade, eu posso passar um brush. Deixa eu ver aqui, brush. E aí nesse brush eu vou passar um... Deixa eu ver aqui, passar um brush, deixa ele carregar, horizontal gradiente. E aí agora nesse horizontal gradiente eu posso passar uma colors, que vai ser uma lista de cores. Então eu vou passar aqui um list of, que ele me permite fazer uma lista de qualquer coisa. E aí eu vou jogar aqui as minhas cores. Então no caso eu vou deixar preto, então black vai ser a primeira. E eu posso pegar black também e fazer a segunda, mas aqui eu posso trabalhar uma questão de opacidade aqui, né? Então aqui, lembrando que eu não posso mandar diretamente, então vou mandar um ponto copy aqui, mexendo no meu alpha aqui para 0.8f. E aí dando um Ctrl S aqui e aguardando o preview renderizar, ele vai trazer pra gente uma borda gradiente, porque eu estou utilizando um horizontal gradient aqui, onde ele vai trabalhar essa ideia. E aqui eu estou jogando as mesmas cores, porém eu estou trabalhando uma ideia de opacidade na segunda cor. Então a qualquer momento ele vai renderizar pra gente. Vamos só aguardar aí. Some issues were found trying. Talvez eu não consiga usar a mesma cor aqui. Deixa eu usar um red aqui pra ver.
que acontece. E aí vamos esperar. E aí fechou, acho que deu um probleminha, talvez eu não consiga utilizar a mesma cor aqui. E se eu não me engano, o Horizontal Gradient ele já trabalha uma questão de opacidade, então eu estaria meio que fazendo uma opacidade para ele fazer uma opacidade, então provavelmente foi isso que rolou ali no preview. Mas vamos só aguardar ele renderizar aí que ele vai mostrar então o nosso brush. E aí, olha só, para quem é flamenguista aí como eu, ficou muito bacana, certo? Então, eu trouxe essa aula para vocês hoje, para vocês verem como que funciona o botão, como é fácil trabalhar as ideias do botão e como é flexível, de maneira que você pode trabalhar da forma que você quiser e poder trabalhar com esse componente, certo? Galera, se você tiver dúvida sobre Jetpack Compose, deixa aí nos comentários a sua dúvida para que a gente vá e responde ela. Se você quiser, você que não trabalha com Compose, está trabalhando com layout e quer conhecer essa tecnologia, fica ligado porque a nossa playlist vai estar aqui a todo vapor trazendo essas dicas para te ajudar, beleza? Aqui no canal nós temos um projeto que é o projeto Netflix, que é um projeto sensacional, construído com boas práticas de desenvolvimento de software para softwares que escalam features, né? E esse software ele tem lá, tá trabalhando o Jetpack Compose nas telas e trazendo muitos bons conceitos, beleza? Então confere lá, dá uma olhada lá. Vai no nosso GitHub, lá você encontra esse projeto. Se você quiser contribuir, se não me falha a memória, tem issue lá para você abrir, já dar uma olhada, dar uma brincada, clona o projeto, beleza? E a gente se vê na próxima aula. Então foi isso. Espero que você tenha gostado. Dá o seu like aí, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê na próxima aula, beleza? Tamo junto. Valeu, gente.